Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. E no episódio de hoje, iremos ler e estudar Esther, capítulo 2. Portanto, como de costume, já vão pegando suas Bíblias, se ajeitando aí onde quer que vocês estejam, seja no seu sofá, na poltrona, na sua cama, no trabalho, no carro. Vão aí pegando o seu chá, seu café, sua água. Vai pegando o seu lápis, sua caneta para fazer anotações, porque vamos mergulhar de cabeça no capítulo 2. Eu sou o pastor Gustavo Ferelli e este é o Bora Ler a Bíblia. Muito bem, gente. No episódio anterior, vimos a construção aí da narrativa do enredo se desenrolando, falando de Xerxes, do banquete do rei, dos dois banquetes do rei, da afronta da rainha Vasti, do impasse em que o rei Xerxes ficou e a solução que ele conseguiu arrumar junto com os conselheiros dele. Agora, se você ainda não ouviu o primeiro episódio, dá uma pausa aqui, vai ouvir o episódio de Esther capítulo 1, depois você volta para cá, porque agora o rei está no impasse. Ele está com uma vaga para uma rainha, mas não tem uma rainha. E agora o capítulo 2 a gente vai ver quem que vai se tornar rainha, como que se torna rainha. Vamos começar a ler então. Na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora, começa assim. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ele havia feito e no decreto que ele havia publicado. Acho que ele bateu um arrependimentozinho, sabe? Depois que passou a bebedeira, depois que ele ficou sóbrio. Tudo que aconteceu, ele falou assim, nossa, como fui um trouxa. Sabe quando aquele arrependimento bate assim? Aqui ele ficou pensando no que ele tinha feito, no decreto que ele havia publicado, né? Talvez ele até querendo pensar em voltar atrás. Não, eu vou voltar pra ela, falar que eu perdoo ela, meu pai. Mas olha só, entra de novo os conselheiros. Esses conselheiros. Verso 2. Então seus conselheiros sugeriram, antes de dar qualquer ruim, né? Antes dele voltar atrás e demonstrar fraqueza perante o império, né? Que ele voltaria atrás num decreto. Olha o que eles falam. Permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei. E que o rei nomeie agentes em cada província, para que tragam essas lindas moças ao harém na fortaleza em Suzã. Hegai, eunuco do rei encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamentos de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e o pôs em prática. Então o rei aqui agora concorda com o plano, né? Os seus conselheiros percebendo ali que eles tinham acesso, né? Vale lembrar que essa galera, eles tinham acesso direto ao rei. Eles tinham essa abertura de estar no palácio do rei, no salão real do rei. Então, com certeza, eles estavam percebendo o rei ali no arrependimento, batendo aquela mini bad nele, assim, tipo, pô, saudade daquela mulher, saudade da minha rainha Vasti. A hora que os caras perceberam isso, já entraram com a sugestão, olha, permita que os líderes aí de cada província tragam mulheres virgens para serem candidatas, e tem que ser lindas, ao harém, e desse harém, dessa grande seleção, uma que o senhor mais se agradar, rei Xerxes, se tornará rainha. Ele gostou disso. E agora a narrativa muda. Sai do palácio e ela muda radicalmente agora, repentinamente, para um outro contexto. Verso 5. Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu, chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então, vamos lá. Aparece esse Mardoqueu, um judeu, que fala de tudo aqui, né? Filho de Jair, tribo de Benjamim, descendente de Quis e Simei. Esse era um costume muito judeu, de dar as credenciais de onde ele tinha vindo, né? Fulano, filho de fulano, de ciclano, sei lá o que, para mostrar a descendência dele, que ele realmente era um judeu. Mas por esse tempo aqui, vale lembrar que quase 60 anos antes dos eventos do que está acontecendo aqui em Esther, quase 60 anos antes havia tido o decreto do rei Ciro, que os judeus poderiam retornar para a Palestina. Mas o que mostra é que alguns retornaram, mas muitos dos judeus resolveram permanecer na diáspora, resolveram permanecer por ali, eles não quiseram retornar. A família de Mordecai, com certeza, ou Mardoqueu, né? Eu chamo de Mordecai, gente, porque essa é uma inscrição que aparece nas inscrições que eles acham tabletes, né? Os arqueólogos acharam tabletes, e aí está escrito
Mordecai, que é um nome, uma transliteração babilônica, né, do nome Mardoqueu. Então, ora eu vou falar Mordecai, ora eu vou falar Mardoqueu, enfim, eu vou variar aí entre um e o outro, mas é porque os dois nomes são iguais. Um é só vindo do babilônico, o outro vindo do hebraico. Então, todos os judeus que estavam ali nessa época estavam por opção própria. E Mardoqueu, Mordecai, a família dele resolveu ficar ali. E ele estava ali, então diz que ele morava ali na cidadela de Suzã. E agora, vamos lá, verso 7. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Ester. Quando o pai e a mãe de Ester morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Aqui mostra agora uma outra personagem. Agora finalmente conhecemos a personagem principal. A Hadassa, como eu disse na introdução, o nome dela vem da raiz Hadass, que significa murta em hebraico, que é aquela plantinha que tem em cercas vivas. Só que também fala que ela é conhecida como Esther. E Esther vem de uma transliteração que ela se assemelha com o nome Stare, que é um nome persa que significa estrela. E ele é também vindo de um nome grego que tem Aster ou Esther, que significa estrela do grego. Sabe, até na palavra babilônica, a forma babilônica da palavra, que era Ishtar, também significa estrela. Vênus, o planeta Vênus, era chamado de Ishtar pelos babilônicos. Tudo tem a ver com a estrela, com asteroide, né? Astaroth. Então, olha só, Esther é um nome, provavelmente, utilizado por ela como disfarce, como nós veremos adiante, que ela vai se disfarçar. Então, agora a gente vê que Mardoqueu cria a prima dele como se fosse a própria filha. E olha o que acontece. Verso 8. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real na fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Então, não foi ela que escolheu. Ela é levada à força. Ela não escolheu estar naquela posição. Ela não escolheu participar do harém e, enfim, para se candidatar a ser uma rainha. Por decreto, mais uma vez mostrando ali, né, a força e o poder do rei, né, que gostava muito de decreto, o cara tinha pira por decreto. Agora essas moças são levadas e a Hadassa, ou a Esther, né, é chamada e é convocada, obrigada a ir junto. E isso eu quero abrir um grande parênteses assim, com essa história. A história de Esther, aparentemente, se ela tivesse, né, uma fraquejada, se ela não tivesse uma fé, alguma coisa assim, e nós, se acontecesse algo parecido com a gente, poderia falar, né, que Deus não existe, que Deus abandonou, que Deus é isso, que Deus aquilo e tudo mais. Mas você vê que ali do dia para noite a vida de Esther muda. Ela é convocada, ela é obrigada a ir como uma das candidatas ao harém, tem que passar um tempo lá na corte, e a gente vai descobrir o que ela tinha que fazer durante o ano ali que ela iria passar de trainee para ser rainha, mas a gente vê que Deus está trabalhando o tempo inteiro, mesmo em uma situação talvez que você não concorde que seja das melhores, você esteja sendo obrigada a fazer alguma coisa, enfim, que fugiu do teu controle. Se você tem colocado diariamente suas vontades, a sua vida nas mãos de Deus, você pode ter certeza que Deus está trabalhando, com sua permissão. Deus está trabalhando. O aparentemente infortúnio de Esther daqui a pouco vai se transformar em bênção lá na frente. A gente ainda não sabe, a gente está indo na construção da narrativa, criando a tensão, criando o enredo. O suspense está sendo aqui cada vez aumentado, porque as coisas vão caminhando daqui a pouco para um clima que fica insustentável. E a gente vê que Deus conduziu até a escolha de Esther nesse momento por um propósito lá na frente, que agora ela não enxergava. Podia estar passando zilhares de coisas na cabeça dela. E na cabeça de Mardoqueu, que era o tutor dela, vamos dizer assim. Mas não teria como saber nesse momento. Lá na frente só que eles descobrem. E isso também acontece com a nossa vida. Muitas vezes acontece coisas na nossa vida que a gente não vê proposta, às vezes não vê sentido, ou pensa que Deus abandonou, mas quando a gente olha lá atrás e vê essas coisas que aconteceram, assim, pô, Deus realmente estava agindo, porque se não tivesse acontecido aquilo, não teria acontecido isso, e assim, assado e tudo mais. Então Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então vamos voltar aqui para o verso 8. Como resultado, o decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real na fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real para ajudar ela, né? E a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu
Verso 10. Havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade, nem a origem de sua família. Por quê? Porque, cara, o rei nunca concordaria em aceitar uma rainha que fosse vinda de um dos seus povos subordinados a ele, de um dos povos dominados. Ele nunca aceitaria casar-se com uma escrava, né, entre aspas, ou uma vassala, um lugar em que, por exemplo, Jerusalém, a gente viu no livro de Neemias, a gente viu que Jerusalém era jurisdição, era uma das províncias da Pérsia. Neemias foi como um governador representante dos Xerxes. Então ele provavelmente nunca aceitaria ter como rainha alguém subordinado a ele. Por isso que Mardoqueu, brilhantemente e com muita sabedoria, fala para ela não revelar ninguém sua nacionalidade. Por isso que provavelmente também o nome dela é ocultado, o nome hebraico dela é Hadassah, e agora ela começa a ser só conhecida como Esther. Verso 11. Todos os dias Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Ele começa a ser um espião ali, para ver se estava tudo certo com a prima, né, se não estava acontecendo nada demais com ela. E olha a descrição. Verso 12. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamentos de beleza. Imagina, mulherada, 1 ano só cuidando da tua beleza? O que influencer faz hoje, né? Fica aí indo pra academia, vive de fazer o que aqui, cara, era decreto do rei. Mais um decreto do rei. Tu tinha que ficar 12 meses, olha que chato. 12 meses em tratamento de beleza. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Cara, você levava um banho de loja, um banho de perfume, um banho de creme, durante 1 ano ali, ó, sendo marinada no creme, pra ficar bem cremosas as mulheres do harém. Verso 13. Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. À tarde era conduzida aos aposentos reais e na manhã seguinte ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. E ali ficava sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei. Presta atenção aqui, isso que é muito importante, colocado intencionalmente, está aqui também na narrativa. Ela não voltaria a se encontrar com o rei a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Era uma prerrogativa para qualquer uma das concubinas do harém estar na presença do rei, inclusive a rainha. Ela só poderia se apresentar na presença do rei se ele mandasse chamá-la pelo nome. Ela nunca poderia se apresentar de livre e espontânea vontade. Isso era um crime. Isso aqui, gravem bem, porque isso vai gerar uma tensão lá na frente. Verso 15. Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, porque agora elas vão se apresentar, todas. Depois de 1 ano, o rei tem que conhecer todas. Conhece todas, passa uma manhã com ela, conhece a moça, tchau, vai embora, talvez nunca mais veja ela, talvez ele chame uma das concubinas um dia para voltar, mas o fato é que depois de 1 ano desse banho de cosmético, de creme e tudo mais, de um tratamento de beleza de 1 ano, todas tinham que se apresentar perante o rei, e elas poderiam escolher qualquer joia, qualquer roupa, das mais ostentantes. Ela podia ir parecendo uma árvore de Natal, se ela quisesse, na presença do rei, para tentar chamar a atenção do rei. E aí fala que quando chegou a vez de Esther, verso 15, quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém, não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Então Hegai, cara, que já tinha ido com a cara dela desde o começo, já deu uns toques para Esther. Esther, usa isso e aquilo. Não precisa de mais nada. Vai por mim que eu conheço o rei, eu sei as preferências, o que o rei gosta. O cara convive ali com a mulherada do rei o tempo inteiro. Eu sei do que o rei curte. E como Hegai já tinha, olha só, né? Como Hegai já tinha ido com a cara de Esther, ele já tinha dado o toque pra rainha, pra Esther, pra ela ir do jeito que ele tinha pedido. E olha só, verso 16. Esther foi levada ao rei Xerxes no Palácio Real no mês de dezembro, no 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e declarou rainha em lugar da Vasti. Já coroou ela de imediato. Falou assim, não, é dessa daqui, não precisa ver mais ninguém. Essa aqui é a mais gata, essa aqui é a mais bonita. Olha essa mulher, que mulherão. Traz aqui a coroa. Adeus Vasti, esqueci da outra rainha. Pau, coroa na cabeça da Esther. Verso 18. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres oficiais um grande banquete, mais um banquete.
a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu como havia feito quando vivia sob seus cuidados. Olha que, apesar de Esther já ter sido declarada rainha, ela ainda seguia os conselhos do primo. Ela entendia, ela via que tinha sabedoria no que Mardoqueu tinha pedido para ela. E outra, né? Olha aqui, Mardoqueu agora tinha se tornado um dos oficiais do palácio. Cara, ele era muito liso, né? Já morava ali, estava circulando, ele arrumou um jeitinho de conseguir uma posição para ele ficar ali próximo da Esther, para acompanhar ela no dia a dia. Então ele conseguiu uma posição, ele se tornou um dos oficiais do palácio. Muito interessante isso. Verso 21, certo dia, quando Mardoqueu aqui vai, agora a narrativa vai tomar um outro, porque tava tudo de boa, né? Tudo tranquilo. Mardoqueu aqui, vocês vão perceber que ele é um agente que é um catalisador do enredo. É por causa dele que as coisas vão se desenrolar do jeito que vão se desenrolar, e é por causa dele, e a gente entende que Deus usou tudo isso como providência para, enfim, o que nós iremos ver lá para frente. Certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do palácio real, 2 eunucos do rei, Bigtana e Teres, grande Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Então, rolou um telefone sem fio, Mardoqueu já era um dos oficiais, ouviu a conspiração desses 2 caras, avisou o jeito de avisar a rainha Esther, e a rainha Esther deu algum jeito de avisar ao rei que eles estavam preparados ali para matar o rei Xerxes. Verso 23, quando o caso foi investigado e descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os 2 homens foram enforcados. Enforcados, gente, provavelmente aqui também seja um eufemismo, porque o costume da época é eles serem empalados. Caso você não saiba o que seja ser empalado, depois dê um Google, mas não vai no Google Imagens. Só veja a definição do que é empalamento. Era como os rebeldes e os traidores eram costumeiramente tratados na Pérsia. Então, esses 2 caras agora também foram empalados, e aqui fala, tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. E aqui terminamos o capítulo 2. Capítulo 2 agora, então, ele já desenvolve bastante do nosso enredo, da trama que nós estamos lendo aqui. Primeiro a gente vê a escolha da rainha Esther. Depois a gente vê que o Mardoqueu se torna um dos oficiais e ele descobre uma conspiração para matar o rei. E agora você vai ver, cara, que por ele ter, né, as consequências de Mardoqueu ter avisado, ele foi o X9 do negócio, você vai ver que isso vai trazer consequências para Mardoqueu e não só para Mardoqueu. Consequência para todos os judeus, dando um grande spoiler. Isso porque a gente vê, isso já é um eco do que tinha acontecido no capítulo 1. Por causa de uma mulher, de um evento com uma pessoa, no caso da rainha Vasti, todas as outras mulheres foram obrigadas a seguir o decreto. Então, por causa de uma, todas pagaram o pato ali. E agora, do mesmo jeito, nós veremos no capítulo 13 que por causa de um judeu, todos os outros judeus irão. Mas essa é uma história para o próximo episódio, o capítulo 3 de Esther. Por enquanto, ficamos por aqui. Agradeço aí a audiência de todo mundo. Compartilhem esse podcast, anunciem para os seus conhecidos. Se você conhece alguém que está com preguiça de estudar a Bíblia, que está querendo voltar ao hábito do estudo da Palavra de Deus. Se você conhece alguém que nunca estudou e não sabe por onde começar. Enfim, indique o Bora Ler a Bíblia. A melhor propaganda é o boca a boca. E se você está ouvindo aqui é porque você tem gostado, você tem curtido. E se você tem curtido, eu acho que merece ser compartilhado. Isso é um baita de um favor que você faria para mim, para cada vez mais essa mensagem chegar a mais pessoas. O grande objetivo do Bora Ler a Bíblia é descomplicar a Palavra de Deus e mostrar que a Palavra de Deus não é um livro, um manual de o que posso ou o que eu não posso fazer. A Bíblia é uma grande história repartida em pequenos enredos, em pequenas histórias, todas juntando um grande mosaico no grande plano de Deus. E através desse projeto do Bora Ler a Bíblia eu quero desmistificar, pretendo pelo menos descomplicar muito o que muita gente acha que é complicado. Então conto com a ajuda de vocês, conto com o empenho de vocês
Além da audiência, por favor, compartilhem, falem com seus amigos sobre o projeto do Bora Ler a Bíblia. Esse projeto é um projeto que nós lemos todos os dias um capítulo da Bíblia, um episódio por vez. E aí nós vemos, hoje foi o capítulo 2 de Esther, no próximo episódio será o capítulo 3 e assim por diante. Beleza, gente? Ficamos por aqui então. Até o próximo episódio, Esther capítulo 3. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeus e falou!